Em 10 de setembro de 2014, o MPE interpôs agravo regimental visando a reforma da decisão monocrática. Em 16 de outubro de 2014, o Augusto TSE negou o provimento ao agravo regimental e determinou a imediata baixa dos autos a esta Corte para prosseguir no exame da presente impugnação. Em 18 de outubro de 2014, a Procuradoria Regional Eleitoral procedeu a juntar aos autos de cópias do acórdão 7532 de 2014, proferido pelo TCM Goiás, e em 1º de outubro de 2014, no julgamento de recurso de revisão interposto por Antônio Gomide. O QRE requer a procedência da impugnação e o indeferimento do registro de candidatura de Antônio Gomide. Em 19 de outubro de 2014, Antônio Gomide manifestou-se sobre a documentação juntada pela TRE, sustentando, em suma, a inconstitucionalidade da decisão do TSE, que reconheceu a competência do TCM para proferir decisão final sobre a regularidade das contas por ele ter estado na condição de prefeito. A existência de contradições no acórdão, a ocorrência de omissões no acórdão do Tribunal de Contas do Estado, quanto à apreciação de provas constantes dos autos respectivos, bem como que a caracterização da improbidade administrativa demanda a prática de conduta desonesta e informada pela má-fé, dolo e fraude, os quais estão ausentes no caso subletado. Requer-se a improcedência da impugnação e o deferimento do seu registro ao relatório. Posso falar do doutor Marcelo Santana? Senhor presidente, senhor juiz, advogado. Ao assumir a Procuradoria Regional Eleitoral aqui em Goiás, eu estabeleci como prioridade de atuação a aplicação integral da lei da ficha limpa, considerando que essa é uma legislação que veio contribuir muito para a depuração do processo eleitoral brasileiro, e sendo fruto de uma iniciativa popular, mais de 1 milhão de assinaturas, ela responde a um anseio da sociedade de exigir dos candidatos a cargos públicos preenchimento de condições de caráter moral para a assunção de cargos públicos. Foram propostas pela Procuradoria Regional, agora em 2014, 29 ações. O Estado de Goiás ficou em 4º lugar nacional no número de ações propostas. A presente ação ela foi proposta em 14 de julho de 2014. Foi dada ampla publicação no nome dos candidatos impugnados, e os partidos tiveram a oportunidade, inclusive, de pedir substituição daqueles candidatos que foram impugnados. No primeiro momento, o tribunal entendeu que não caberia ao Tribunal de Contas a rejeição das contas de gestão de prefeitos. A Procuradoria recorreu e o TSE assentou o entendimento de que, em se tratando de contas de gestão, a competência para a rejeição das contas efetivamente é da Corte de Contas, ressalvando que, com relação às contas de governo, a competência seria das câmaras municipais. Retornados os autos para prosseguimento do julgamento, o Ministério Público noticiou à Corte a ocorrência de fato superveniente, que foi o julgamento de uma ação rescisória interposta pelo candidato junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Por uma questão de lealdade processual, eu requeria juntado com o acórdão dos autos, e no acórdão se verifica que o candidato logrou o êxito parcial na ação rescisória. Algumas das irregularidades apontadas no exame foram afastadas. Então a situação ficou mais benéfica para o candidato do que inicialmente. Com relação à alegação de constitucionalidade da lei da ficha limpa, eu vou registrar que o Supremo Tribunal Federal já pronunciou o entendimento de que a lei é perfeitamente constitucional. E ela está em harmonia com o sistema jurídico, ele se dispõe o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, o qual estabelece que a lei complementar estabelecerá o caso de legitimidade a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, a normalidade e a legitimidade das eleições. Então não há que se falar em constitucionalidade da lei da ficha limpa, isso é questão pacificada. Com relação às irregularidades que ensejaram a impugnação por parte do Ministério Público, registro que após o julgamento do recurso de
revisão que é proposto do TCM, no dia 1º de outubro, permanecem as irregularidades descritas nos itens 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, os quais o TCM rejeitou as alegações do candidato e não teve decisão de rejeição das contas. Eu distribuí Vossas Excelências memoriais, cópia integral do acordo proporcional aos autos, e eu queria reiterar aqui a visão do parqueiro no sentido de que as irregularidades foram graves, são de caráter insanável e caracterizam em tese improbidade administrativa. Portanto, o candidato ao convite deveria ser considerado como inelegível, a que hoje dispõe o artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64/90. Eu gostaria de ressaltar para Vossa Excelência apenas a gravidade dos fatos relacionados ao item 4.2. No item 4.2, o Tribunal de Contas dos Municípios afirma que o candidato Antônio Gomide, na condição de executor de despesas do município de Anápolis, ele realizou descontos de contribuições previdenciárias de servidores públicos municipais vinculados ao regime próprio de previdência do município de Anápolis, instituído pelas leis municipais número 77 de 2003 e 141 de 2007, e embora tenha realizado descontos no contra-cheque do servidor público municipal, ele deixou de recolher esse valor em benefício do fundo, que irá custear no futuro os benefícios previdenciários dos servidores públicos. Isso é um fato gravíssimo. De acordo com o TCM, a diferença de repasse que foram, de valores que foram retidos e deixaram de ser repassados, importam em valores históricos, montante de R$ 718.486. Por que isso é grave? Porque desfalca a saúde financeira do fundo. O dinheiro que deveria estar lá capitalizando, rendendo juros, sendo investido, para no futuro pagar a aposentadoria do setor municipal de Anápolis, foi utilizado para outras finalidades. E os servidores no futuro poderão ter dificuldade de se aposentar. Isso é muito grave. Caracteriza, em tese, improbidade administrativa, conforme já estou consignado em caso semelhante pelo Tribunal Superior Eleitoral. Disse o Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do agravo regimental em RESP eleitoral número 127/26, acordo de 23 de maio de 2013, relator ministro Henrique Neves. O não recolhimento de contribuições previdenciárias constitui irregularidade insanável e configura ato doloso de improbidade administrativa, para efeito de verificação da inelegibilidade. Para a caracterização da inelegibilidade, não se exige o dolo específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não atender os comandos constitucionais legais que incluem falta nos gastos públicos. Portanto, repito, não recolhimento de contribuições previdenciárias constitui irregularidade insanável, configura ato doloso de improbidade administrativa para efeito de inelegibilidade. A hipótese é a mesma. Em tese, a conduta é tão grave que pode caracterizar inclusive a prática de crime. Porque no Código Penal brasileiro, no artigo 168-A, está tipificado o crime de apropriação indébita previdenciária, que consiste exatamente no expediente de reter a contribuição e deixar de recolher ao órgão competente. No caso do regime geral de previdência, o órgão competente é o INSS. No caso do regime próprio de previdência, o órgão competente é a Previdência, o Instituto de Previdência Municipal de Anápolis. Registro, excelências, e as contas de governo do candidato Antônio Gomide, referentes ao exercício 2010, tiveram do Tribunal de Contas parecer de aprovação, foram de fato aprovados pela Constituição Municipal. Esse fato ele não traz qualquer consequência com relação à matéria que está sendo debatida nessa impugnação, porque é necessário distinguir mais uma vez conta de governo e conta de gestão. Conta de governo ensinou o integrante da Corte, Dr. Leonardo Luiz Freitas, no julgamento do recurso eleitoral 272/17, 2012. As contas globais anuais de agente público dizem respeito à execução orçamentária, respeitando a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual de investimentos, são julgadas pelo Poder Legislativo, após parecer prévio do Tribunal de Contas. Essas são as contas de governo, dizem respeito à execução do orçamento.
Conclui, Sua Excelência, as contas de gestão, quando o chefe do Executivo atua como administrador, aqui à luz do artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, vale dizer, como mero ordenador de despesas, apresentando, de consequente, balancetes e prestação de contas parciais, mensais, trimestrais, são julgados pelos tribunais de contas. A aprovação das contas de governo não tem impacto nas contas de gestão. A Câmara Municipal de Anápolis não analisou a execução das despesas autorizadas pelo Dr. Gomide. A Câmara Municipal de Anápolis não apreciou essas irregularidades que foram apontadas pelo TCM. São situações distintas. Então, considerando a persistência da irregularidade das irregularidades que ensejaram a rejeição de contas de gestão referentes ao ano de 2010 com relação aos atos praticados por Dr. Gomide enquanto prefeito de Anápolis, o Ministério reitera o pedido de procedência da impugnação de registro processal nos autos e requer o indeferimento do pedido de registro prejudicado. Eu passo a palavra à doutora Libera, a subir pelo plano de mental de 81. Boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, e os mais membros dessa egrégia corte, colegas advogados. O Tribunal Superior Eleitoral determinou o retorno do presente processo a essa egrégia casa para análise do mérito da impugnação da candidatura de Antônio Gomide. Desde que passou por essa casa pela última vez, houveram mudanças fáticas no processo, pois o recurso de revisão de Antônio Gomide foi julgado novamente no TCM. Várias das irregularidades que o MP considerava insanáveis foram sanadas, restando apenas 4 itens dos 17 que o TCM julgou irregulares, quanto à expedição do seu acordo. Frise-se que em nenhum desses itens resta comprovado o dolo de Antônio Gomide enquanto prefeito de Anápolis. Portanto, concordamos com a petição do Ministério Público de que várias das irregularidades apontadas na inicial foram sanadas no julgamento do recurso de revisão, em especial a imputação de débito pelo vencimento desse salário, sendo, portanto, desnecessário discorrer sobre as mesmas, já que foram sanadas pelo próprio TCM. Sobraram apenas os itens 3.1, 3.2A, 4.1 e 4.2, que são irregularidades de caráter contábil, com a mais absoluta ausência de dolo ou de má-fé do impugnado, sendo certo que sem dolo não há ato de improbidade administrativa. Tem-se que a conduta da impugnada por esses motivos não se enquadram na hipótese da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar no 6490, com redação que foi dada pela Lei da Ficha Limpa. Mas em que pese o TCE tenha decidido no voto paradigma que a competência do julgamento das contas de gestão seja revisada pelos tribunais de contas, entendemos que essa decisão é inconstitucional, porquanto as cortes de contas são consideradas apenas como parecer prévio e meramente opinativo. E essa mudança de jurisprudência me reporta ao voto do doutor Marcelo, que causa insegurança jurídica, o qual pode não ser acatado pela Casa de Assembleia, pois a formação do quadro de conselheiros de todos os tribunais de contas do Brasil, especialmente do Tribunal de Contas do município de Goiás, tem uma forte conotação política, e as contas do impugnado foram devidamente aprovadas pela Câmara Municipal de Anápolis. Em Goiás, todos os conselheiros do TCM foram indicados pelo atual governador Marconi Perillo do PSDB, com deputados de seu partido ou da sua base aliada. E mesmo a lista tríplice das vagas dos auditores também foi de sua escolha. Assim, as decisões do TCM de Goiás são eivadas de forte caráter político e estão servindo para destruir a oposição em Goiás, com decisões recheadas de suposições e conjecturas em que a ampla defesa e o devido processo legal nem sempre estão sendo respeitados. Diversas prefeituras administradas por políticos da oposição estão sendo obrigados a recorrer da justiça comum para que possam administrar seus municípios, situação que não ocorre nos prefeitos ligados ao governador Marconi Perillo. Toda decisão deve estar revestida de clareza e coerência, atributo que só pode ser alcançado quando não se verifica contradição no bojo da decisão. O TCM, ao proferir a decisão estampada no acórdão 07532, no recurso de revisão,
pugnou pela irregularidade das contas, alegando a permanência nas falhas dos itens já mencionados. Não obstante o respeito ao razoável pelos novos julgadores do TCM, a decisão encontra-se contraditória, conforme demonstramento a seguir. Sobre a irregularidade número 1, a 3.1 e 3.2, do que tange a receita e despesa regularizar constatada no balancete financeiro do Executivo, exercício de 2010, as folhas 446 e 448, verifica as alegações do interessado e documentos anexados a não especificação detalhada da origem das receitas e despesas regularizadas. Aí o TCM continua. Assim, a alegação de que toda a documentação necessária ao saneamento da falha foi juntada não procede, uma vez que, como acima exposto, não foi juntada toda a documentação dispensável para o saneamento da irregularidade, sendo das folhas 22 e 37, volume 15 e volume 18 insuficientes. Portanto, fica mantida a irregularidade. A contradição que tem essa decisão. No exame das decisões acima, observa-se que não há coerência nas exigências feitas pelo TCM para o fim de comprovar as inscrições da conta ativo realizada. Inicialmente, foi apontado que não houve especificação detalhada da origem das receitas e despesas a regularizar. Em resposta, o impugnado juntou aos autos a relação analítica da receita e despesa extra-orçamentária, que estão nas folhas 11 e 13 do volume. O citado relatório apresentado traz de maneira muito clara a especificação detalhada da origem das receitas e despesas a regularizar, contendo a data da inscrição, o número do processo, o valor da despesa, o valor da receita, a discriminação da receita e despesa para fim de especificação. Assim, o relatório apresentado seria mais que suficiente. No entanto, na análise seguinte, a Secretaria considerou que fora especificado e comprovado apenas um montante de R$262 mil. Que não é verdade, pois o relatório apresentado continha a especificação de todas as receitas e despesas movimentadas na conta ativo realizável, do montante de R$13.438.000 das despesas extra-orçamentárias. Na posterior análise, a Secretaria passou a exigir documentos comprobatórios de todas as receitas e despesas em contradição às inquisições anteriores, que tratavam apenas da necessidade da identificação das receitas e despesas. Alegou ainda que não ficou esclarecida a razão da utilização da conta de despesas e receitas regularizadas para cada item de despesa e receita, já que a referida conta não demonstra transparência na movimentação dos recursos públicos. Essa suposta ausência de transparência suscitada pelo TCM para considerar os itens 3.1 e 3.2 não merece guarida, desde que tal conta se encontra prevista no artigo 36 da Lei 4.320/64. Trata-se de despesas empenhadas, mas não pagas, mas que, no entanto, podem ser regularizadas no exercício posterior. A prestação de conta de 2010 pode ser regularizada em 2011, ficando pendente somente a sua liquidação. Desta feita, não há que se falar em ausência de transparência, vez que as despesas foram empenhadas, observando-se a Lei 4.320/64. Ademais, é possível verificar nos autos presentes no TCM que todas estão devidamente demonstradas. Veja, Excelência, que as considerações do TCM não guardam consonância com as supostas irregularidades inicialmente apontadas, e ainda porque passou a exigir o que antes não havia exigido, ou seja, que antes se restringia a especificação das receitas e despesas, passou para a juntada de documentos comprobatórios e ainda mais, alegaram que não foi esclarecida a razão da utilização da conta, sendo que o pedido de tais esclarecimentos jamais havia sido suscitado antes. A alternância dos pedidos por parte da Secretaria Especializada aqui do TCM, fato que ocorreu durante as fases processuais, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois cada etapa que avança o defendente é impedido de apresentar satisfatoriamente seus argumentos, pois se depara com o fato do outro julgador, que exige mais justificativas, mais documentos, mais provas, sem contudo considerar o que for apresentado na defesa. Tal comportamento por parte daquele Tribunal de Contas do município fere o princípio da segurança jurídica e demonstra uma clara atuação política daquele tribunal em perseguir um político da oposição. Sobre a irregularidade 4.1, verificou-se que o valor retido portou-se acima do estabelecido pela legislação previdenciária. Constatou também que houve diferença dos
R$ 209.449 entre o valor retido e repassado. A contradição da decisão. Da análise do presente item, observo que toda a problemática diz respeito à análise equivocada, feita pela Secretaria Especializada do TCM, que deixou de considerar, para efeito da base de cálculo das contribuições dos servidores e prestadores de serviços, os valores correspondentes às despesas realizadas com prestadores de serviços, em desatenção ao que dispõe a Lei Federal número 8.212/91, que inclui tais prestadores de serviços no rol dos contribuintes no regime geral da Previdência Social. Observa-se que desde a primeira defesa apresentada, o impugnado elucidou o caso, quando juntou aos autos a memória de cálculos contendo a base de cálculos, incluindo as despesas com servidores e prestadores de serviços, valores retidos e valores recolhidos. Entretanto, ao analisar a defesa, a Secretaria, que analisa o documento do TCM, não levou em consideração a memória de cálculos apresentada, simplesmente esqueceram, então não fizeram. Em nova manifestação dos autos, o recorrente persistiu antes da referida Secretaria, para que considerasse o valor das despesas dos prestadores de serviços da base de cálculo, tendo juntado para a comprovação diversos documentos, tais como balancete financeiro do Sistema Informatizado de Descontos dos Municípios SICOM, planilha descritiva contendo as informações que identificam as retenções, recolhimento dos prestadores de serviços. Você tem mais um minuto para a conclusão. Os 10 minutos agora. Para falar sobre o mesmo tema? Era sobre o continuado, eu não mas era só um recorrido, não? Não, o Lucas está falando pelo Zé do Carlos, pelo vice também tem. O Zé do Carlos já foi julgado. Não, mas falando pelo Tyrone tinha impugnado na época. Tyrone vai dar. Então vocês têm mais 2 minutos para concluir. Tá. Então, passando na frente, do item 4.2, que foi manifestado aí, todas as guias, os demais não veio personal, todas as guias constam dos autos do TCM. Então, doutor, todas as guias estão aqui, as guias de recolhimento, os documentos bancários, demais documentos comprobatórios, os valores repassados ao Instituto de Seguridade Social de Anápolis. Antônio Gomide não deixou nada a dever, foi tudo recolhido, isso tudo está dentro dos autos. O TCM que não quer ver. Não sei por que não quer ver, mas está tudo aqui dentro. Pode pegar as folhas 217, 223 e volume 18. Assim, proveu-se o meio de parte da documentação junto aos autos dessa fundação e nos autos sendo que todas as atividades foram devidamente, totalmente sanadas, que não houve locutamento do agente público, não houve enriquecimento em proveito próprio, em detrimento do erário público, de forma que não está configurado em nenhum momento improbidade administrativa nem inexigibilidade. Ante o exposto, demonstrada a exaustão, requer que seja, através da Igreja Corte, que apresente a ação de impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, ser julgado totalmente procedente, vista a comprovação da regularidade das contas do impugnado, que juntou todos os documentos. Eu reafirmo que o candidato Antônio Gomide, ele é o... Só um minutinho, desculpa interromper, mas até o doutor Marcelo Wolff, considerando a grande repercussão que esse caso está tendo na mídia, ele acha por bem que seja ampliado para vocês três de completar os 20 minutos. Então, eu falaria, então, os outros 10 pelo prazo do seu governo, entende? Mas depois não se vem alegar distanciamento do direito defensivo. Isso é de caráter excepcional para o Ministério Público. Sobre a regularidade 4.1, verificou que o valor retido portou-se acima do estabelecido pela legislação previdenciária. Obstinado sua defesa, o impugnado apresentou todas as requeridas de etípico, como o relatório do sistema de arrecadação data prévia, demonstrando os valores transferidos ao INSS. Insatisfeita, mais uma vez, a Secretaria alega que não permite a identificação do valor da parte do servidor sendo necessária a juntada da CETIC.
Observe que o analista de conta, a cada fase processual, desconsiderou os documentos anteriormente exigidos, passando a riscar documentos novos, até que foram exauridas todas as fases do processo. Tanto é verdade que na última análise foi solicitada novamente a GFIPs, documentos que já haviam sido trazidos no processo. Não se trata de um jogo, em cada fase vai se graduando um nível de dificuldade. A análise do processo do seu terceiro não pode ser desse nível, com o fim de impedir o avanço do participante. O processo administrativo deve ser coerente, de modo a não surpreender a parte. Por fim, o impugnado juntou nos autos dessa impugnação para a devida análise, está aqui dentro, todas as GFIPs e CEFIPs. Vale ressaltar que as informações prestadas à Previdência Social dos fundos municipais são feitas do CNPJ do ente federado, exceto o Poder Legislativo e a IPPS. Nesse sentido, as GFIPs e CEFIPs transmitidas à Previdência Geral não individualizam as informações do FMS e demais órgãos conforme sugere o TCI, que está exigindo atos jurídicos impossíveis ao impugnado, uma clara demonstração de abuso de poder político. Constatou-se regular 4.2. Constatou em pesquisa ao SICOM a inexistência de dados referentes aos montantes retidos, repassados de obrigações atinentes ao RPPS servidor, Regime Próprio de Previdência Social. Com relação à análise dessa respeitada auditoria, onde evidencia que o Tesouro Municipal não realizou nenhuma retenção ou recolhimento do exercício 2010, informamos que houve somente uma divergência na codificação das extras do ISSA. Porém, conforme pode ser verificado no quadro explicativo, o município de Anápolis realizou todas as retenções e recolhimentos conforme a prevê a legislação previdenciária municipal. Todos os recolhimentos foram feitos. Quanto à comprovação da quantia não repassada, os documentos juntados às folhas 217 e 336 do volume 18 não são suficientes para comprovar isso que a Secretaria falando. Haja visto que não consta comprovantes bancários de valores supostamente faz permanência apontada. Aí nós trouxemos documentos bancários, demais documentos comprovatórios dos valores repassados ao ISSA, Instituto de Seguridade Social de Anápolis, constam dos autos do TCM, as folhas 217 a 323. Assim, a decisão é omissa em relação às provas apresentadas dos autos, qual deveria ser corrigida, os quais não foram objeto de análise, mas que estão colecionados no processo eleitoral de computação, demonstrando que não houve dolo, não houve má-fé, que a regularidade sanada, que não foi sanada ainda por conta da influência nefasta da política dos tribunais de contas. Assim, provou-se por meio de fácil documentação juntada dos autos de comunicação, que todas as regularidades foram devidamente e totalmente sanadas. Conforme amplamente explanado e provado acima, as regularidades apontadas foram todas sanadas. Alguns dos juízes já foram até reconhecidos e declarados pela própria Corte. Também resta evidente, no caso presente, a mais absoluta ausência de dolo ou má-fé do impugnado Antônio Gomide, sendo certo que sem dolo não há ato de improbidade administrativa. Tem-se que a conduta do impugnado, por mais motivo, não se enquadra na hipótese da linha G da Lei 7490. Com efeito, para a configuração do ato de improbidade administrativa, é imprescindível, obrigatoriamente, a ocorrência do elemento subjetivo do dolo, não bastando, portanto, a mera culpa do agente. Sim, porque sem a figura do dolo é virtualmente impossível a caracterização da improbidade administrativa, porque o improbo é aquele que tem a vontade, a intenção, o ânimo de causar lesão ou prejuízo ao erário público, bem como os princípios constitucionais de administração. Tanto na doutrina quanto, sobretudo, na jurisprudência, é majoritário o entendimento segundo o qual a improbidade administrativa deve ser demonstrado que o agente público utilizou de expediente que possa ser caracterizado como má-fé, com a nítida intenção de prejudicar o interesse público. E apenas assim, portanto, poderá ser alegada a improbidade administrativa. Com efeito, a lança alcança o administrador desonesto, tão inábil, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ministro Garcia Vieira. Nesse sentido, doutrina Gina Costa e sua obra, a improbidade administrativa do direito brasileiro. Ninguém, portanto, é improbo por acaso, nem desonesto por imperícia, nem velhaco por imprudência, nem inidôneo se não quis sê-lo, ostensiva e propositadamente. É, portanto, sem o elemento volitivo presente, sem a vontade de delinquir, de lesar, de tirar ilegítimo proveito, de locupletar-se indevidamente, de enriquecer
Ilicitamente, ninguém pode ser inquinado de improbidade, uma vez que essa peste somente tem sentido técnico-jurídico e mesmo lógico, se quando imputada ao mal intencionado, ao desonesto e ao propósito. A nossa jurista Maria Silva Zanella de Pedro também fala: o enquadramento da lei de improbidade exige culpa ou dolo no parte sujeitativo, mesmo quando algum ato ilegal seja praticado. É preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve no mínimo de má-fé, que revele realmente a presença de um comportamento desonesto. Antônio Gomide é um político honesto, nunca foi desonesto. Não tem nenhum processo contra ele de improbidade no município de Anápolis. O impugnado Antônio Gomide, pessoa honrada, dedicada ao serviço, foi eleito e reeleito prefeito municipal de Anápolis, segunda maior cidade do nosso estado, com 89% dos votos da população, em uma eleição histórica, onde obteve a maior votação proporcional de todas as cidades do Brasil que disputaram o segundo turno. Antônio Gomide se desincompatibilizou do cargo de prefeito no auge da popularidade, com 92% de aprovação popular, e veio de forma democrática e humilde disputar os votos goianos para concorrer ao cargo de governador do estado de Goiás, onde obteve 10% dos votos do eleitorado. E é um novo quadro político a se apresentar para a sociedade. Entendemos que será demais injusto interromper uma brilhante trajetória política por conta de supostas irregularidades contábeis que, conforme a documentação juntada, não estão devidamente sanadas. Assim, requerendo, por fim, que seja deferido o pedido de registro da candidatura do impugnado. Obrigado, Roberto. Antes de passar a palavra para o relator, eu só queria esclarecer uma coisa. O público presente pode, às vezes, causar espécie, a rapidez do julgamento desse processo. E foi concluído o julgamento no TSE no dia 17 de outubro, a 1h43 da madrugada, onde o senhor relator Luiz Fux, por mais de 2 vezes, pediu que os autos fossem encaminhados para o TRE em regime de urgência. Quem quiser é só acessar o áudio, é fácil, o TSE é o recurso ordinário 222-29, e lá os senhores poderão ouvir o que nós estamos falando para o senhor. Feito isso, eu passo a palavra ao senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Eu também no voto me refiro a essa questão, né, dizendo que o TSE determinou a imediata remessa dos autos a esta corte para apreciamento da impugnação, independentemente da lavratura do acórdão e do trânsito em julgado respectivo. Assim sendo, digo, a autoridade dessa corte para proceder ao presente julgamento decorre de expressa determinação emanada do TSE. Antônio Gomide sustenta inicialmente a inconstitucionalidade da decisão do TSE, que reconheceu a competência dos tribunais de contas para proferir decisão final sobre a regularidade das contas dos prefeitos. A SPS, no entanto, Antônio Gomide não interpôs recurso da decisão proferida pelo ministro Luiz Fux, que determinou a baixa dos autos para esse julgamento. Essa decisão somente foi submetida ao plenário do TSE em virtude de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral. Em decorrência dessa omissão, a decisão questionada transitou em julgado para o requerido Antônio Gomide em 6 de setembro de 2014. Nós impusemos recurso extraordinário do TSE. Eu vou falar dessa decisão. Lá do TSE. Mas agora que eu já estou votando, eu posso dizer. Mas a decisão transitou em julgado em 6 de setembro. Eu não sei qual será o destino, porque não sou presidente do TSE nem ministro do Supremo para decidir se o recurso será conhecido e provido ou não. Mas a questão é a seguinte, que houve uma decisão determinando a baixa dos autos para julgamento aqui no TRE e não houve recurso por parte de Antônio Gomide. Ocorreu o trânsito em julgado segundo consta da certidão lavrada pela Secretaria do TSE em 6 de setembro de 2014. Consequentemente, essa questão de inconstitucionalidade da decisão do TSE não é passível de conhecimento no presente estágio procedimental. Depois eu transcrevo o artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64/90, cuja leitura eu dispenso. Então, senhores, o Ministério Público impugnou o requerido, argumentando
aspas, que ele teve suas contas referentes aos atos que praticou na posição de gestor do Poder Executivo do município de Anápolis relativas ao período de janeiro a dezembro de 2010, rejeitadas por irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa em decisão definitiva do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, TCM. Cita os acordos e diz que isso ocorreu nos termos do artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, combinado com o artigo 1º, inciso 1, linha G da Lei Complementar 64/90. O Ministério Público alega que, aspas, o que atrai a incidência da inelegibilidade do candidato é a irregularidade insanável das suas contas de gestão relativas aos atos por ele praticados como ordenador de despesas do município de Anápolis no exercício de 2010. Decidida pelo TCM-GO no processo tal, transitado em julgado. Em nota de rodapé, o MPE explica que, aspas, para que não se confunda, deve-se registrar que as contas de governo do mesmo candidato, também relativas ao exercício de 2010, foram apreciadas pelo TCM, havendo sido emitido o parecer prévio da Câmara Municipal pela aprovação. Alega o Ministério Público que as irregularidades praticadas pelo requerido, aspas, configuram vícios insanáveis e atos dolosos de improbidade administrativa, artigos 9, 10 e 11 da Lei 8.429 de 92. Precisamente no artigo 10, incisos 9 e 12 e artigo 11, incisos 2 e 4. Em consequência, o Ministério Público alega que essas irregularidades impõem o indeferimento do registro de candidatura do requerido. No que concerne ao processo TCM 6424/2011, o MPE sustenta que o primeiro julgamento, Acordo 91/92 de 2012, reformou parcialmente a decisão anterior, Acordo 61/85, mantendo a rejeição das contas. Em nota de rodapé, o MPE esclarece que, de acordo com o artigo 227 do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, as decisões definitivas podem ser interpostos recursos de revisão, que, apesar do nome, não tem natureza jurídica de recurso na atenção rescisória e reconhecível. Perspectiva, o julgamento do recurso de revisão interposto pelo requerido Antônio Bonilha, de acordo de contas, em 1º de outubro de 2014, concluiu os seguintes termos, aspas, conhecer do recurso de revisão ante o preenchimento dos pressupostos recursais, dar-lhe provimento parcial, uma vez que as alegações e os documentos trazidos pelo recorrente foram suficientes para elitir as irregularidades relacionadas nos itens 3.6 e 5.1, com as ressalvas contidas nos itens tais, mantendo-se irregulares as contas de gestão do senhor Antônio Roberto Antônio, ante a permanência das irregularidades relacionadas nos itens 3.1, 3.2, a 4.1 e 4.2 do acordo, mantendo as multas aplicadas, desconstituindo-se o débito indicado em razão do funcionamento da falha que deu causa ao mesmo. As demais disposições do acordo foram mantidas inalteradas. Em suma, o TCM Goiás manteve a caracterização das seguintes irregularidades: recolhimento a menor ao Instituto Nacional do Seguro Social do valor de contribuição previdenciária efetivamente descontada dos salários dos servidores. E B, ausência de retenção e de recolhimento do valor relativo às contribuições devidas pelos servidores ao regime próprio de Previdência Social, o RTPS. Nos termos da jurisprudência do TSE, aspas, a natureza das irregularidades pode ser aferida pela Justiça Eleitoral, ainda que não tenha sido apontada na decisão que rejeitou as contas. Ainda que não tenha sido apontada na decisão que rejeitou as contas a ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa. E, nesse sentido, por exemplo, no RESP 7562, relatora de Gestófano, aspas, a circunstância de serem considerados os termos da decisão do Tribunal de Contas para fins de incidência da inelegibilidade da linha G não implica alteração da jurisprudência, no sentido que a natureza das irregularidades pode ser aferida pela Justiça Eleitoral, ainda que não tenha sido apontada na decisão que rejeitou as contas a ocorrência de atos dolosos de improbidade administrativa. Entretanto, a fundamentação adotada pela Corte de Contas, órgão competente que detém o conhecimento técnico para o julgamento das contas, é de fundamental importância para subsidiar as decisões da Justiça Eleitoral no que tange à inelegibilidade da mencionada linha G.
correções e de omissões na decisão proferida pelo TCM de Goiás são insuscetíveis de conhecimento dos presentes autos. Não cabe à Justiça Eleitoral descer a análise do mérito da decisão do Tribunal de Contas, por ser ato praticado por ente público, que desfruta, como já dissemos aqui, da presunção de legitimidade e de veracidade, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do interessado. O Ministério Público sustenta que as irregularidades acima referidas são dolosas e caracterizam atos de improbidade administrativa, nos termos dos artigos 9, inciso 11, 10, inciso 9, 11, caput da Lei 429/92, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A alegação do Ministério Público está em consonância com o entendimento do TSE. Dos diversos precedentes, eu cito o seguinte: o não recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS consubstancia irregularidade insanável configuradora de ato doloso de improbidade administrativa. E nessa orientação também não discrepa a jurisprudência desta Corte. Aqui eu cito precedentes dos doutores Marcelo Arantes de Melo Borges e Ayrton Fernandes de Campos. Por outro lado, o TSE tem entendido também que o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal caracteriza vício insanável e ato doloso de improbidade administrativa. Entende que a direção, a orientação desta Corte, nosso último presidente, o doutor Walter Carlos, o doutor João Valdec, entendeu nesse sentido, e também o meu antecessor na classe de juízes federais, o doutor Leonardo Puíça Freitas. Portanto, entendo que ficou caracterizada a hipótese de incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64. De outra parte, o eventual recolhimento dos valores relativos ao débito e às multas não torna sanável a irregularidade. Invoca aqui precedente do TSE nesse sentido. Por fim, o recorrente, o referido Antônio Comite, assevera que a caracterização da improbidade administrativa demanda a prática de conduta desonesta e informada pela má-fé, dolo e fraude, os quais estariam ausentes no caso pesado. No entanto, o TSE tem entendido que para a apuração da inelegibilidade prevista na linha G não se exige o dolo específico, basta para sua configuração a existência de dolo genérico ou eventual, o qual se caracteriza quando o administrador deixa de observar os comandos constitucionais, legais ou contratuais que vinculam sua atuação. Além disso, também do TSE, vem no entendimento de que o cumprimento de lei orçamentária aprovada pela própria Câmara nas confusões da Constituição Federal não basta para afastar o dolo do elemento objetivo do ato de improbidade administrativa. Dentro do exposto e também invocando aqui a fundamentação exarada nessa sessão pelo Procurador Regional Eleitoral, que praticamente esgotou o meu voto, né? Julgo procedente o pedido de impugnação do registro de candidatura em causa e, em consequência, voto pelo indeferimento do registro de Antônio Roberto Santos. Pois não, então o relator está julgando procedente o pedido de impugnação e julgando procedente o registro de candidatura de Antônio Roberto Poligomídio. Coloquei em votação. Presidente, eu só queria acrescentar que ele fez referência a uma deputada meu e do doutor Marcelo, só que tem um Fabiano e Fernandes, que é recente, agora de 1/8/2014, no mesmo sentido. Escapou, tá? Eu voto com o relator. Então, a unanimidade, recurso julgado. Salvar meu ponto de vista, Perdão. mas foi mencionado aqui. Realmente houve a menção à decisão, a questão de presidente de Câmara, né, se tratava de conta de prefeito. Eu disse que anteriormente teve aquela virada jurisprudencial, que o Supremo disse que não se aplicaria o princípio da anualidade. E então a gente sempre procura observar aqui as orientações, principalmente do TSE, que eu vejo aqui hoje, antes dessa fase aqui tinha um magistrado que gostava mais de citar as músicas, e antes dessa fase da metamorfose ambulante que está passando, porque
é a terceira ou quarta virada jurisprudencial significativa que temos lá e que ocasionou reformas ou anulações das nossas decisões. E eu, como disse aí, a questão da constitucionalidade, eu não sei como, eu não conheço o teor dessa questão da constitucionalidade da lei da ficha limpa como um todo, até acredito, mas que mereceria alguns reparos, mereceria, porque, veja bem, nós não podemos adentrar mérito da decisão do Tribunal de Contas. Ele não diz se é ato doloso de improbidade administrativa ou não. Aí vem o Tribunal Superior para não, que em tese, nós podemos falar que há ato doloso de improbidade administrativa. Só que isso não é em tese. A pessoa não pode se defender, não tem uma ação de improbidade ajuizada em face dessa pessoa. Todos os processos que foram submetidos à minha relatoria, ou o Ministério Público esteve inerte, né, inerte diante de um crime que se alegou aqui, que houve de apropriação indébita, inerte diante do seu dever de ajuizar a devida ação de improbidade. E sobra para a gente aqui estampar na testa das pessoas essa figura da improbidade. Você é um ímprobo, sem direito a devido processo legal. Você não pode se defender. É isso. Então, eu não sei em qual Constituição isso aí está, essa sistemática está em conformidade, não. Imagina do Iraque, do Afeganistão, alguma para lá. Mas com a nossa é meio complicado. Então, só ressalvando meu ponto de vista, mas não cabe aqui a questão da inconstitucionalidade nessa via, e vou acompanhar ainda, se não mudar daqui para amanhã, o entendimento do TSE de novo pela. Ok, então, proclamo o resultado, recurso julgado procedente o pedido de impugnação da candidatura e, em consequência, indeferido o registro, procedente o pedido de impugnação em procedente o registro da candidatura, inclusive o voto do relator, com o esclarecimento prestado pelo Dr. Marcelo Arantes. Muito obrigado.